Fazendo uma pausa no consultório pra dar uma fofocada, né, Vi? Pra tomar um cafezinho, né? Tudo bem, gente? Eu sou o Vitor, sou médico ginecologista. Eu sou a Camila, também sou médica ginecologista. E a gente vai bater um papo hoje. Na verdade, a gente tava aqui já tomando um cafezinho. Eu não sei se vocês viram, mas a trend no Twitter essa semana é o quê? Antes de casar, conversem. 2 pontos. E daí a galera... Eu vou dar um exemplo, melhor um exemplo. A galera joga aqui o que as pessoas devem... O primeiro que eu vi foi esse aqui, ó. Antes de casar, converse sobre temperatura do ar, sobre Pra dormir é Isso é uma complicado. briga entre os casais, principalmente se for um casal homem e mulher, que normalmente dá mais briga, né? Uhum. Converse sobre temperatura do ar, juntar dinheiro ou viajar, gostar de pagode, a necessidade de fofocar, sobre não fazer rede social conjunta, sobre correr de gente chata, sobre passar o carnaval no sambódromo, só amor não basta. E ela termina com só amor não basta. E a gente decidiu então ler alguns e discutir com vocês alguns temas que a gente vê no consultório de ginecologia, né? Sobre os casais, o que eles trazem pra gente de alguns conflitos que a gente, como ginecologista, às vezes tem que tentar Dá uma... gerenciar ali. Panos quentes. Uma conciliação de casais. Eu vou ler um aqui, Kai, daí você fala o que você acha, ó. Antes de casar, transe com a pessoa, mas transe muito. Ninguém merece estar com alguém que transa mal. Óbvio. Não, vou falar que assim, ó. Na minha opinião, acho que tem que transar antes mesmo. Mas eu respeito, porque eu tenho algumas pacientes que são mais religiosas, né? Que é uma coisa que tem que discutir também, que é religião. Mas eu acho, gente, tem que transar muito, tem que saber se você gosta daquilo, porque não adianta depois, né, Vi? Eu acho que eu pego o gancho do que a Ká falou é assim. Se vocês dois acreditam que não devem transar antes do casamento, esse é o pacto sexual de vocês. Então tá conversado, Tá que conversado. bom, tá valendo. Agora, se o pacto de vocês é transar antes do casamento, transem, experimentem, vejam se faz sentido e conversem sobre isso. Conversem sobre fetiche, conversem sobre fantasia sexual, né? Não dá pra depois de 12 anos de casado, a pessoa chegar e falar, então, tenho que te contar, faz 12 anos. Eu sempre quis fazer homenagem. E daí do nada, a pessoa nunca teve que lidar com aquela informação. E daí ela fala, ou a gente faz uma homenagem, ou a gente separa. Conta isso antes de casar. Conta antes. Fala que é um projeto de vida, entendeu? Às vezes a pessoa vai querer experimentar de tudo. Às vezes é o sonho da outra pessoa também de ouvir isso. Ela só tava esperando você falar. Não se sinta estranho, não se sinta um ET. Às vezes pode ser uma coisa que você tem a vontade, mas seu parceiro tem também. E não adianta você esconder isso. Uma hora ou outra a verdade vai aparecer. Uma hora ou outra a vontade vai aparecer. Então eu acho que tem que conversar sobre tudo. Mas sobre sexo é não ter papas na língua mesmo com o parceiro. Eu vejo muita dificuldade, Vi, das mulheres, assim, depois de um tempo de casado, elas querem dar, tipo, uma renovada, assim, sabe? Uhum. E aí a gente fala, tenta colocar um brinquedinho, tenta usar uma fantasia. As mulheres têm muita vergonha de propor isso pro parceiro, entendeu? Você percebe que não tem uma abertura no diálogo do casal, né? Justamente para propor coisas novas na sexualidade do casal. Eu sinto isso também. E tem mulheres que têm vontade, têm iniciativa, mas daí o cara recebe muito mal. Isso estamos falando de casal hétero, mas às vezes em casal homo também é a mesma coisa. O parceiro, a parceira, quem seja. Às vezes tem uma pessoa que não aceita. Quando a gente fala de acessório, tem gente que se sente muito ofendida. É mesmo. Por que precisa de um acessório? Muito homem, mas muito parceiro. Ou parceira também. Eu já peguei casal de lésbica que uma delas ficava muito ofendida quando a outra queria utilizar algum acessório sexual, coisa do tipo. Como se faltasse alguma coisa e a pessoa fosse usar como brinquedo. Isso, né? E o cara também, tipo, por que você precisa de um vibrador, de um sugador de clitóris que Tem seja? vários homens, e tô falando de pacientes, amigas, tipo, todo mundo que tem muitos ciúmes de sugador de clitóris e de vibrador. Gente, é maravilhoso. Fazer o quê? Querido. Algumas coisas a gente tem que entender. O corpo humano não tem uma habilidade vibrátil. É isso. E o vibrador tem, entendeu? Mas o vibrador não tem habilidade de ter pele, de ter calor, de ter carinho, de fazer o momento. Então, Exato, ele não faz a coisa sozinho, entendeu? Então, se tem alguém propondo de trazer pra relação e pro encontro de vocês isso, tenta, se joga, por que não?
Uma coisa que a gente tinha lido aqui, vê se É. você acha esse Twitter falando de conversar, sabe? Ah, aqui, ó, tá aqui. Antes de casar, conversem. Conversem muito a respeito de tudo. E depois de casar, continuem conversando muito a respeito de tudo. O que você acha, cara? Eu acho que é a principal dica que eu posso dar pra vocês. Porque assim, se você conversa, você tem abertura pra falar exatamente tudo. Você tem abertura pra ser espontânea, você tem abertura pra ser quem você quiser, quem você é, na verdade, né? Você não precisa inventar uma pessoa. O seu parceiro, a sua parceira tem que gostar de você do jeito que você é. E é o que eu tava falando, com os anos a máscara vai cair. Se você tá inventando uma pessoa, não adianta. Ela vai aparecer. A vida íntima, você tá apresentando um eu seu pra alguém que talvez você tenha apresentado só para sua família antigamente, né? A grande parte do problema dos casais, na verdade, eu acho que grande parte dos problemas do mundo é uma comunicação ruidosa, uma comunicação que não funciona. Sim. Uma pessoa emite uma mensagem, a outra não é capaz de interpretar a mensagem como receber, né? Como o outro tentou. Então a gente vê interpretações inúmeras do que o outro quis Uma torre de dizer. Babel, né? A pessoa não fala aquilo que ela gostaria de dizer, os joguinhos de entendimento. As pessoas precisam tentar entrar num consenso, né? Conversar de forma aberta. Eu acho que para uma relação saudável, a comunicação ela é a base de tudo. Sim, também acho. E principalmente essa parte sexual, de contar assim, às vezes você pode achar estranho isso que eu vou falar agora, mas contar um pouco da sua vida prévia antes dessa pessoa, porque a pessoa tá se expondo a vários riscos, né, também. Então contar um pouco dos comportamentos que você já teve, contar sobre DSTs, contar sobre fetiches, sobre fantasias, sobre desejos de ter filhos. Eu acho que tem muita gente que bate de frente depois do casamento e acabam se desentendendo por isso, porque não conversaram antes, porque não alinharam as expectativas, né? Exatamente. A questão de filhos é uma coisa, acho que, muito importante. Eu tive uma vez uma paciente que ela contou que a filha dela estava se separando justamente porque a filha dela não queria ter filhos e o esposo queria. E daí eu fiquei me perguntando, né? E daí eu, com muito jeitinho, perguntei. Eles não conversaram sobre isso antes de casar? E ela falou que não. Que eles nunca tinham conversado sobre filhos. E isso foi o motivo deles se divorciarem, porque a filha dela tinha decidido que queria sempre focar na carreira e que ela não queria ter filhos, não tinha desejo nenhum, né? Para ela, a construção de uma família estava boa, ela e ele. Né? E ele não, ele tinha muito sonho. E ele também talvez não tenha sido claro com ela que queria muito ter filhos. Talvez. Então acho que isso é muito importante. Não só ter filhos ou não, mas o número de filhos, né? Quantos filhos? É importante. Esse Twitter que você leu aí, o primeiro, falando que só amor não basta, acho que é isso, né? Acho que não adianta você gostar muito da outra pessoa, mas ela ser completamente diferente do que você espera, ou querer impor coisas que ela não tá afim. Não vai dar certo, gente. Vocês podem se gostar muito, mas vocês precisam conversar e alinhar expectativas. Alinhar o que vocês querem pra sua vida, pro futuro. Alinhar finanças, alinhar o que vocês querem, onde vocês querem morar. Alinhar o que a gente tava falando agora há pouco. Quem vai cuidar dos pais. Aqui tem um Twitter que fala: conversem sobre histórico de doença e histórico de doença na família. Isso é extremamente importante, entender a família do outro. Porque quando você casa, é tipo um pacote de bolacha. Não dá pra comprar só a primeira. Vem tudo junto. E no futuro, né, a gente tem a responsabilidade, nem que seja a responsabilidade legal de cuidar desses pais. Sim. Quando você tá junto com alguém, como que vai ser esse combinado? A gente vê isso acontecendo muito e às vezes depois de muitos anos de casado, né, quando chega o momento de cuidar dos pais, grande conflito na família. Porque um dos dois não quer cuidar, ou não quer trazer para casa, ou não quer ajudar financeiramente. É muito complicado essas questões quando surgem. Não, conversar de histórico, não só de saúde, sabe, exames laboratoriais, doenças, mas doença mental também é importante conversar, viu, gente? Porque, assim, histórico de doença pode ser uma coisa genética. Você pode ter que, de repente, você tá há 10 anos casado, eu com o Vitor, e aí descubro que ele tem uma esquizofrenia, que ele tem alguma coisa, e eu não tô preparada pra isso. Eu acho que você tem que abraçar a pessoa, querer estar com a pessoa com todo o pacote de bolacha que ela vem. Exato, porque, na verdade,
quando os dois estão ali naquele momento e tá tudo bem, é muito fácil você querer casar, né? Agora, você tá fazendo realmente um pacto de que você tá disposto a lidar com tudo que aquela outra pessoa vai vir a apresentar? E os históricos são esses, você entender isso, né? Pode parecer uma bobeira, pode parecer um pouco trágico isso que a gente tá falando, mas a gente vê isso acontecer. A gente vê, meu casamento acabou depois que eu descobri que na família dele tinha uma doença tal e ele descobriu uma doença. E a pessoa não tinha, não tinha suporte para conseguir lidar com aquilo, né? Ouvi até histórico de infertilidade, né? Também. De causas de infertilidade, porque às vezes é um desejo do casal ter filhos. E acho que isso tem que ser conversado antes do casamento, sim. Tipo, e aí? E se a gente não conseguir ter esses filhos que a gente quer? A gente vai partir para uma reprodução assistida? A gente vai partir para uma adoção? A gente vai aceitar? É que pra gente que trabalha com isso, eu acho que é muito fácil, né? Eu converso isso com o meu noivo e sempre converso. A gente tem conversas importantes sobre isso, mas eu não sei se é porque a minha amostra é viciada e porque pra mim é um dia a dia. Mas eu acho que deveria ser pra todo mundo, cara. E se a pessoa não sabe como conversar, eu acho que é por isso que a gente tá aqui também. Um dos pontos de consulta onde a gente traz sempre a parceria pra dentro da consulta é quando envolve planejamento familiar. A gente tem que ouvir as duas partes, né? Sim. Vocês gostariam de ter filhos? Esses filhos, a mulher ou as mulheres gostariam de engravidar? Ou pode ser adotado? Esses filhos têm que ter carga genética sua? Essas perguntas que a gente está acostumado no consultório talvez não sejam tão claras para quem não é da área. Sim. Mas se você então tem dúvidas sobre isso, marque uma consulta e conversem sobre isso, sobre planejamento familiar, antes de engravidar. E eu sempre encorajo as minhas pacientes a trazerem mesmo o parceiro, a parceira aqui pra gente conversar sobre outras coisas, porque o ginecologista é muito mais do que um médico que cuida da vulva e da vagina e das mamas, entendeu? Que era o que a gente até falou Sim. outro dia. A gente cuida dessa parte mais familiar, a gente tá interessado em saber do teu dia a dia, a gente quer saber como é que é essa dinâmica, até pra ver se a gente consegue ajudar. Não temos todas as respostas, a gente não viveu tudo ainda que tem pra viver, mas pelo tanto que a gente assiste isso de camarote, talvez a gente tenha um pouquinho mais de experiência e saiba dar algum conselho válido, sabe? Alguns recursos, né? Algumas ferramentas técnicas. Sim. Até para conseguir ajudar aquele casal que está com algum conflito. Sim. Acho que então, né, cara, antes de casar, conversem, porque só amor não basta. Só o amor não vai bastar, né? É isso. E a paixão também não, porque a paixão dura pouco, tá? Então conversem, porque eu acho que o diálogo é a base de qualquer relacionamento.